me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no canal Ascensa com Jo Oliveira, desejando a todos vocês uma noite maravilhosa, ou uma manhã maravilhosa, ou uma tarde maravilhosa, enfim, qualquer horário que você for acessar, que você seja muito feliz nesse momento, né? E nós estamos aqui no canal Ascensa com Jo Oliveira, fazendo mais um episódio de reflexão com o livro de ouro de Saint Germain. Realmente esse é um livro de ouro, de verdade, um livro de ouro, sabe? E já estava com saudade, né, de vocês. A gente precisa realmente fazer essa reconexão com a nossa divindade, com o Deus interior, né? Isso é maravilhoso. E antes disso, vamos fazer uma invocação do Eu Sou. Ó tu, infinita poderosa presença, tu, princípio de vida onipenetrante, nós rendemos louvor e graças por tua atividade maravilhosa, através de toda a presença externa. De tua poderosa essência provém tudo que existe e possa a humanidade compreender que tu és sempre incessantemente autossustentado. Tu, poderoso princípio ativo de vida, lançaste na atividade externa da humanidade, manifesta tua suprema justiça agora em todo lugar. Poderosa presença de luz, Deus em ação, governa as mentes dos humanos, mantendo-os na verdade e na justiça, e vê que teus mensageiros sejam colocados em todas as posições oficiais, que nada no externo interfira, para que ninguém na humanidade possa aceitar qualquer pensamento de decepção. Poderosa presença de Deus em ação, lança-te em todas as mentes expressando tua conquistadora presença. Saudações, eu vos trago saudações dos seres perfeitos que de perto estão velando e tudo ministrando. Saint Germain, né? Esse ser maravilhoso que é Saint Germain, né? Que a gente consiga realmente acessar essa vibração, essa energia, essa inspiração de Saint Germain, de todos os mestres, né? Do Cristo cósmico planetário, nosso amado Jesus Cristo, né? Que falar dele é tão fácil, falar de todos eles, né? É tão fácil, mas o que a gente precisa, na verdade, é manifestá-lo através de cada um de nós, né? Nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, nas atitudes, nos atos, nas escolhas, né? Esse sim é o nosso maior desafio. Essa é a verdade, esse é o maior desafio. E o que é que eles falam? Que a gente precisa entender que nós somos Deus em ação, cada um de nós. Ele fala aqui, dessa passagem aqui, ele diz assim: pode-se andar durante anos ao lado de um mestre sem percebê-lo, até que suas próprias faculdades interiores revelem o fato. Aquela história, né? A gente teve o período do Cristo aqui no planeta, mas mesmo assim, mesmo andando ali juntinho dele, nem todos conseguiam ter essa percepção, né? Mas nós temos aí Maria Madalena, que na hora, quando viu ele, realmente, ela sentiu quem era ele, a grandeza que era ele, né? Mas ele nem quer que a gente fale na grandeza, ele diz que não existe isso. O que ele quer, ele diz que nós que ele é o irmão mais velho da humanidade, né? A gente acha que os títulos, né, é o principal na gente, mas é a nossa conduta que é o principal.
Aí ele diz: pode-se viver durante anos na mesma casa com o mestre e ignorá-lo até que surja alguma crise a ser tratada e o seu verdadeiro poder seja revelado, né? O Cristo aqui já foi diferente, né? Ele precisou partir para o plano espiritual para poder a gente entender realmente quem era ele. E assim mesmo, entre aspas, né? Que a gente ainda não entendeu qual é o que Jesus veio realmente mostrar e dizer para a humanidade, né? A gente ainda não entendeu. A gente ainda tem um Cristo pregado numa cruz, todo cheio de espinho, né? Quando na verdade o Cristo é só alegria, né? Não existe aquele Cristo crucificado, nunca existiu, né? Foi colocado que a gente tinha que pensar no Cristo crucificado o tempo todo, quando na verdade ele realmente é o maravilhoso, é o nosso irmão mais velho, sabe? É a alegria, né? O Cristo é a alegria. Não é aquele Jesus crucificado, né, que a gente vê muito e as pessoas... Nossa, tem hora que eu olho uma imagem, até no YouTube mesmo, passando assim, chega a dar uma agonia na gente, né? Porque ainda a gente ainda cultua o Cristo, achando que adorando ele numa cruz, né? Todo ensanguentado, com aquela coroa de espinho, Nossa Senhora. Aí passaram pra gente que não, a gente fez aquilo com Cristo porque vocês são pecadores. E a gente acreditou nisso, né? E aí eles continuam aqui. Para o mestre debater ou expor suas próprias realizações de maestria seria dissipar suas forças, e isso não deve ser feito jamais, né? O Cristo, ele não veio dizer o que é que ele tinha poder de transformar o pão, a água, multiplicar os peixes, multiplicar o pão, transformar a água em vinho. Não, ele não veio falar sobre isso. Ele veio dizer assim: você é Deus em ação. Você é o Cristo que eu sou, né? Por isso que ele fala muito sobre a presença eu sou, que é a fonte criadora, o nosso Pai. O nosso Pai, Mãe, Filho e Divino Espírito Santo. Esse sim. Mas a gente ouviu tanto, né, falar de tantas crenças limitantes que a gente achou que era verdade. Ele continua aqui. Se o discípulo for bastante afortunado em desfrutar de uma bela experiência e se puser depois a comentá-la com terceiros, geralmente haverá tanta dúvida na mente dos ouvintes lançada sobre ele, que ele começará a duvidar de si mesmo. Ele está falando aqui, quando a gente está bastante afortunado em desfrutar de uma bela experiência, afortunado, o que ele quer falar aqui não é só na parte financeira, é uma felicidade, é uma conquista, né? E aí a gente às vezes comenta com terceiros, ele diz, geralmente haverá tanta dúvida na mente dos ouvintes lançado sobre ele, que logo começará a duvidar de si mesmo, né? Aí eu tenho um exemplo aqui do mestre Masaharu Taniguchi da Seicho Noe, que na biografia, porque eu li, ele diz na biografia dele que quando ele fazia faculdade, ele dizia para os amigos, os colegas da faculdade, que ele ia criar um livrinho e que ia atingir a humanidade inteira. E ali ele começou a receber muitas críticas, dizer que ele estava viajando, como diz a gente, na maionese, mas ele sustentou que ia acontecer. E quando ele começou a fazer as mensagens da Seicho Noe, foi num livrinho mesmo, pequenininho, com poucas folhas, e foi ali no Japão, e ali ele foi entregando a um, entregando a outro, e hoje a Seicho Noe no mundo inteiro, né? E realmente tem essa revista. Hoje ela já é enorme, a revista da Seicho Noe. Então, ele falou, mas houve o quê? Ele não duvidou de si mesmo. Ele sustentou que ia acontecer na vida dele. Teve muito atrapalho? Teve. Ele conta que teve muito, mas ele não duvidou de si mesmo,
né? Ele disse, eu vou fazer, né? Eu vou fazer acontecer, porque ele já tinha aquela certeza dentro dele que ele ia fazer acontecer, né? Aí ele continua, é verdadeiramente estranho o poder convincente que pode ter os argumentos de uma outra pessoa. Quer dizer, na hora que os colegas dele falaram aquilo, se ele tivesse retraído, ele não tinha conseguido, mas era ele que estava dizendo para ele mesmo, né? Se um discípulo escuta os argumentos de quem quer que seja, por que não fazer ao menos o mesmo com o seu Deus individual e ouvir a respeito de seu poder e bem expressos pela experiência interior? Quer dizer, no fundo, ele acreditava que dentro dele existia um poder maior do que qualquer dúvida. Ai, quando a gente chegar num patamar desse, né, gente? É maravilhoso, glória a Deus, quando a gente escuta uns relatos desse, né? Aí aqui continua, desde o momento em que começa a entrar a dúvida, mais dúvida se precipita. O mesmo ocorre com o eu sou. Quanto mais atenção aplicais sobre ele, mais ele se precipita. Onde a atenção consciente se fixar, lá precipitar-se-á energia. Queridos, quando desejais a revelação de alguma coisa, ou quando desejais ser inspirado de alguma forma, dizendo eu sou, lançais em movimento este poder que tem inerente dentro de si todas essas faculdades. Ele encerra toda a substância e deve tomar a forma sobre a qual esteja fixada a atenção da mente. Infelizmente, eu vou colocar aqui, infelizmente, a gente ainda duvida das nossas forças, do nosso poder, né? A gente ainda duvida muito, não é pouco não. A gente duvida muito. Então, assim, e toda a equipe espiritual, né, os mestres, o tempo todo fala aí que a gente precisa conhecer a si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. E a gente está o tempo todo querendo conhecer o outro, tudo lá fora. Porque para a gente voltar aqui para dentro de si, minha gente, parece que tem um concreto, uma parede de concreto que você até às vezes deseja, né? Mas não é fácil, né? Não é difícil se a gente perseverar, né? Mas às vezes a gente quer desistir, porque realmente, quando eu entro para dentro de mim para encontrar, reconhecer e me conhecer, eu vou descobrir que eu tenho sombra e que eu tenho luz. O que é o que eu tenho sombra? Quando eu estou com raiva, eu estou vibrando na sombra, né? Quando eu estou alegre, quando eu estou desejando bem, eu estou vibrando na luz. Mas eu preciso aceitar que eu tenho sombra, que eu tenho essas duas personalidades, ainda que a gente cria para a gente o lado do ego, do orgulho, da prepotência, da arrogância. Quando a gente tá ali todo empolgados, criticando, julgando o outro, julgando até a si mesmo. Porque para julgar, meu amigo, nós somos assim, ó, mestre no julgamento, na crítica, na condenação, no feio, né? Que pessoa feia, que coisa feia, tudo é assim, a gente é o vício, né? Então, assim, para a gente começar a se policiar, por isso que o Cristo disse, né? Orai, mas se vigie, né? Se vigie. Vigie os seus pensamentos, vigie os seus sentimentos, suas emoções, o que você fala, né? O que você está sentindo. Vigie, né? Porque eu posso orar, mas se eu não estiver vigiando o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto, então fica muito difícil, né? A minha vida vai se tornar um caos. E a gente ainda abre a boca e diz assim, quanto mais eu rezo ou oro, mais assombração vem, né? Porque a gente está sempre querendo responsabilizar o outro, algo, mas não a gente, né? Que nós adoramos criar caos na vida da gente. Porque quando eu estou acreditando que a doença é verdade,
eu estou criando caos, porque eu sei que eu vou adoecer, porque não, é verdade, a doença existe, né? Ela existe, entre aspas, porque quem cria a gente, através dos desequilíbrios emocionais da gente, dos traumas, né? De eu estar buscando lá fora, de eu não entender quem sou eu, de eu não admitir que eu sou Deus em ação, porque ainda é muito difícil para a gente assumir, reconhecer e aceitar que cada um de nós, humanos, cada um somos Deus em ação. Ainda é muito difícil, né? O eu sou é a mente insondável de Deus. No esforço por conseguir compreender, o estudante comum está apenas contatando a memória do passado, ao invés de entrar no coração de Deus e extrair aquilo que ainda não foi revelado. A gente, nossa, como a gente gosta, né, de viver do passado, né? A gente gosta muito de viver do passado. Os discípulos muitas vezes não compreendem que tem havido muitas civilizações de imensas realizações que são totalmente desconhecidas hoje em dia. Houve já no planeta, né, raça e planeta aqui mesmo, antes da gente, que foi a Atlântida, a Lemúria ou a Terra de Mu, são apenas fragmentos das grandes civilizações que já existiram. Então, houve civilizações antes da gente, sim, né? Mas a gente, foi dito pra gente o quê? Que só existe a gente no planeta, no universo, em todo canto, porque Deus só criou a gente. Para efetuar coisas fora do comum, os discípulos que desejam consegui-las devem tomar a firme determinação. Eu sou o coração de Deus e eu agora crio ideias e realizações que nunca antes foram produzidas. Eu sou o coração de Deus e eu agora crio ideias e realizações que nunca antes foram produzidas. Considerai somente eu sou aquilo que desejo criar. A presença eu sou é o coração de Deus. Entrais imediatamente no grande silêncio no momento em que dizeis eu sou. Se reconheceis que sois o eu sou, então aquilo que declarais se manifesta naquele momento. Crer é ter fé em que uma coisa é verdade. Olha que forte. Crer é ter fé em que uma coisa é verdade. Mas é fé na verdade, né? Há uma entrosagem entre crença e fé. No começo, uma coisa é crença, mas se mantida, ela se transforma em fé. Se não acreditais que uma coisa é verdade, não podeis trazê-la à manifestação. Se não acreditais em eu sou tal coisa, como pode ela manifestar-se? Né? Eu sou a saúde perfeita. Né? O Cristo aqui também, e nesse livro de ouro, ele fala muito naquele decreto, né, que o Cristo deixou para a gente: eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso acrescentar também: eu sou a ressurreição e a vida da minha saúde perfeita. Né? E ele fala muito, né, nesse decreto: eu sou a ressurreição e a vida. O Cristo fala que ele decretou muito na vida dele, quando esteve aqui, e foi aí que ele conseguiu transcender, né, todos os fenômenos humanos, que ele aí percebeu que era só uma ilusão, que ele podia transformar ali um pensamento, uma emoção negativa, transformá-la em luz na mesma hora e mostrar que ele era muito maior do que as ilusões da ignorância humana. Há uma entrosagem entre crença e fé. Eu li agora, né? Porque ele diz: há uma entrosagem entre crença e fé. No começo uma coisa é crença, mas se mantida ela se transforma em fé. Então, não, eu acredito, mas se eu continuar, não, eu acredito e eu confio. Então, ela se transforma em fé. O velho ditado: não há nada bom ou mal, o pensamento é que torna as coisas boas ou más, é uma verdade absoluta. O velho ditado: não há nada bom ou mal, o pensamento, tudo é o pensamento, gente, é que torna as coisas boas ou más,
é uma verdade absoluta. E a gente também, a gente tem que entender uma coisa, a gente se desconectou com a nossa intuição, que é o que é a intuição? Aquilo que vem de Deus, né? A resposta, né? Que vem diretamente do nosso Pai, da fonte criadora de tudo que é. E a gente se desconectou, né? Aí ele continua: sabendo que a energia de Deus penetra no indivíduo absolutamente pura e perfeita, deveis então compreender que é o próprio indivíduo quem modifica essa energia, imprimindo-lhe sua impureza. Essa pura energia, se Deus penetra continuamente no homem com as batidas de seu coração, e ele a requalifica projetando-a na atmosfera. Este é seu privilégio como Criador, a imagem e semelhança do Pai. Lembra quando Cristo disse, né? Vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, né? Então, é importante a gente começar a se perguntar, né? Realmente eu sou filha de Deus, né? Eu sou filho ou filha de Deus. Todos nós somos, independente. Ah, mas fulano fez isso com alguém, tirou a vida do outro, que não sei o quê. Mas todos nós somos filhos de Deus. Nós estamos ali agindo de uma forma, usando a ignorância humana. Porque como a gente aceitou uma ilusão, uma mentira como verdade, então a gente vai potencializar o que a gente acreditou. Se eu acredito que eu não sou filha ou filho de Deus, então imagine a minha vida, como é que vai ser. Se eu não sentir que dentro de mim tem uma força maior do que todos as minhas fraquezas, e eu lembro aqui as crenças, não, eu acredito, eu confio, mas a gente ainda tem essa dificuldade de fazer esse exercício com a gente. Felizmente a gente tem. Não estou falando de vocês, não, estou falando de mim. Por isso que eu digo, a gente tem. Eu estou aí também fazendo parte desse jogo, né? Com todos vocês. Então, quando eu digo nós, é porque começa por mim mesmo. Eu estou aqui porque eu gosto de fazer isso e de estudar, ter esse momentinho para aquelas pessoas que desejam, né, ouvir alguma coisa e para começar a refletir. Isso é verdade? Vai depender de cada um. Se você estiver alinhado em buscar o autoconhecimento, isso vai tocar seu coração. Se você não estiver, tá tudo certo também, porque cada um está no seu processo, né? Eu vou deixar aqui uma pergunta para cada um de vocês. O que eu teria que acreditar que é verdade para me sentir do jeito que eu me sinto agora? O que eu teria que acreditar que é verdade para me sentir do jeito que eu me sinto agora? Essa é uma pergunta importante para você responder a você mesmo. Essa é uma pergunta para você, que quem vai dar a resposta é você mesmo, né? Isso é muito importante. Então, gratidão infinita por vocês existirem aqui comigo. E tem aí uma noite, uma manhã, uma tarde maravilhosa, excelente, né? Com excelência, né? Vamos fazer tudo acontecer com excelência, começando esse carinho por nós mesmos, né? Aprendendo que às vezes a gente quer dizer sim, quando a gente na verdade quer dizer não, né? Então a gente precisa refletir muito sobre isso. O que eu quero para mim, né? Hoje, agora. Gratidão infinita. Se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês gostam desse canal, gostam desse conteúdo, que vocês comentem, compartilhem, dê o like, para que a gente possa continuar fazendo esse momento de reflexão acontecer.
Gratidão infinita por vocês existirem.